Bom, gente, primeiro um abraço a todos em mais um Dia Internacional do Tai Chi Chuan, agora em 2021, nosso segundo ano virtual. E eu tô aqui, meu nome é Cólia Patrícia, eu sou praticante Tai Chi aqui no grupo do Parque Municipal de Belo Horizonte desde o ano de 2008. E eu tô aqui hoje com a intenção de falar não especificamente de Tai Chi, mas da inserção do Tai Chi num contexto muito grave, muito sério, e que foi muito relevante para todos nós, que foi o acidente que teve causado pela Vale no Córrego do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019. Então, eu começo falando um pouco, né? Aonde que está o Tai Chi nisso, né? O Tai Chi está dentro da Secretaria de Saúde, é uma das práticas integrativas de saúde que o município de Brumadinho oferece. E isso teve uma repercussão muito grande no desenrolar da tragédia e da forma que a gente conseguiu levar um pouco mais de conforto para a população. Bom, enfim, o que é prática integrativa, gente? Acho que essa é a primeira coisa que eu tenho que falar. Prática integrativa é tudo aquilo que não é prática hegemônica dentro da saúde, né? Existem dois grandes grupos que a gente pode pensar. Um deles são todas as práticas que consideram a existência de uma bioenergia ou de uma energia no processo. Então aí entra o Tai Chi Chuan, todas as medicinas chinesas, né? Acupuntura, Tai Chi Chuan, mas também entra yoga, entra medicina ayurvédica, medicina indiana, entra homeopatia, fitoterapia, florais, são 29 práticas ao todo. Bom, essas práticas, além de não serem hegemônicas, o que não quer dizer que não são científicas, ou que não possa ser aplicada a metodologia científica a elas têm uma outra característica. Além disso, né, elas são práticas que envolvem o cidadão consigo mesmo e com a sua comunidade. E aí entra o Tai Chi. Quem pratica Tai Chi sabe tanto que o Tai Chi já fez diferença na própria vida e o tanto que faz diferença na vida da comunidade em torno. Nesse contexto, as práticas integrativas foram muito importantes. Das práticas integrativas, já falo de antemão, o Tai Chi não foi o carro-chefe, apesar de ser uma das práticas que a gente pratica. As práticas que foram as principais mesmo foram os florais, todas as linhas, Bach, Saint-Germain, florais da Amazônia e outros mais, e a aromoterapia, né? Especialmente da do Terra e da Laszlo. Bom, o que acontece? Quando aconteceu o acidente, ninguém estava preparado, a gente estava na hora de almoço e a barragem rompeu, todos a 40 quilômetros do centro da cidade, sei lá, 30 e tantos, mas é distante. E em um minuto todos os nossos telefones começaram a tocar ao mesmo tempo e aí o pessoal pedindo socorro, chorando, e a gente até meio sem entender a situação, demorou uns minutinhos até a ficha cair, porque as informações também vinham muito desencontradas. Daí a mais uns 3 minutos o povo na rua começou a correr feito louco, carro correndo um atrás do outro, parecia uma cena de filme de Hollywood, né? Por quê? Porque o Rio Paraopeba, que está, né, a cidade de Brumadinho, ela está a jusante do Córrego do Feijão, que está mais em cima, montante, uma barragem rompeu lá em cima, todo mundo pensou, vai entrar aqui na cidade, né? Porque Brumadinho já passou por 3 ou 4 enchentes nos últimos 10 anos, 3 enchentes, para ser sincero. E aí, todo mundo achou que ia morrer. E aí o pessoal vinha correndo, para poder pegar filho em escola, para poder chegar em casa, para poder, sabe, fazer o que pudesse, meio um desespero. E aí começou a acontecer aquele negócio, carro passando, voando. A polícia fechou, fez uma coisa muito certa, fechou a ponte pro Rio Paraopeba, para que ninguém passasse lá, porque ela é abaixo. Enfim, e a partir daí, dos outros dias, teve todo um estranhamento, né? Sem falar na dor, no sofrimento, não vou entrar aqui nesse detalhe, isso é muito sofrido para mim, inclusive. Daqui a pouco eu começo a chorar e vai ferrou a live. Então, o que acontece?
esse monte de gente que veio depois, poucas horas depois, você tinha em Brumadinho, você tinha Polícia Federal, Polícia Civil, Bombeiro, Exército, Força de Segurança Nacional, Secretaria de tudo que vocês imaginarem, saúde, segurança, transporte, exército, vários pessoas querendo ajudar, ou até curioso, sabe? O acesso ficou complicado. Então, a partir do segundo dia, a gente começou a fazer aquele trabalho de formiguinha que a gente sempre faz, que é localizar onde estavam as pessoas, aonde tinha tido os acidentes, porque parece que morreu gente só no Córrego do Feijão, e do Córrego do Feijão não morreram tantas pessoas assim. Lá foi o local da tragédia, mas os moradores estavam espalhados por toda a cidade, né? E aí identificar essas famílias, porque pessoas que morreram mesmo na tragédia foram, né, que se salvaram foram poucas, que morreram foram muitas, mas de água você se salva. Quando cai um monte de minério em cima de alguém, onde bate quebra, arranca. Teve um monte de gente que morreu que perdeu, às vezes só uma perna, né? Mas foi arrancada e a pessoa perdeu o sangue em poucos minutos. Então só teve 6 pessoas que foram socorridas e levadas para os hospitais das cidades próximas, que foram Belo Horizonte e Betim. E onde entra a parte integrativa nisso? Entra no que a gente conseguiu fazer com que a população se visse. Porque a tristeza era tão profunda que as pessoas se recolheram. E quando as pessoas se recolhem, uma dos treinamentos que nós tivemos, que foi fundamental, para mim o mais legal, foi com os mais legal assim, mais importante, foi com os Médicos Sem Fronteiras. Eles estão acostumados com situação de catástrofe. Então vieram 3 médicas e a primeira coisa que elas disseram foi o seguinte: olha, essas pessoas não estão doentes, elas estão sofrendo. Sofrimento não é doença. Sofrimento pode virar doença daí a algum tempo. 5 das pessoas que passam por catástrofe realmente desenvolvem doenças. E são esses 5% que vocês têm que identificar, ficar de olho, porque 5% de 40 mil pessoas é muita gente. E então fica de olho neles, procura identificá-los, e os outros 95% vocês têm que dar suporte para que essas pessoas possam suportar o seu trauma sem se adoecer e sem perder o sentido da própria vida. E nisso, gente, o que fez toda a diferença, né, foram algumas práticas muito interessantes. Primeiro, florais, porque você consegue ter um acesso, porque o Tai Chi você nem tinha lugar para fazer às vezes, o povo não tinha cabeça, mas usar floral era fácil, as pessoas pediam, e você conseguia dar para aquelas pessoas florais. Fizemos alguns que são mais gerais, né, que a gente chama de emergenciais, e outros específicos para cada caso, porque o sofrimento não é igual de uma pessoa para outra. Então floral foi muito interessante. A aromaterapia também extremamente prática, a gente conseguiu atingir milhares de pessoas com a aromaterapia, fácil de usar, fácil de aprender, né? E você consegue usar em larga escala. Esses foram os carros-chefes. Fora isso tivemos homeopatia, barra de axis, tai chi chuan, yoga, muito yoga, reiki, né? Então, e sempre, primeiro nós usamos os nós profissionais. E depois vieram muitas pessoas, muitos voluntários nos ajudar. O trabalho voluntário, no primeiro momento, ele foi um pouco complicado, porque organizar um tanto de gente querendo ajudar, mas ninguém se conhece, ninguém sabe o que o outro sabe fazer, ninguém tem nem acesso aos locais, não é uma logística fácil, né? Até porque o acesso aos locais estavam fechados pela polícia. Porque todo mundo quer entrar, tem curioso, tem jornalista, tem vigarista. Vocês não imaginam a quantidade de vigarista que apareceu, mas fica por um outro momento, não é esse o motivo da nossa conversa aqui agora. E então quem que entrava? Eram profissionais que deviam estar lá, fazendo algum serviço, no nosso caso pela saúde. Aí vai bombeiro, polícia, né, Ministério Público e tudo mais, que tinha esse acesso. E os moradores da cidade. Então, os voluntários entravam conosco, mas já sabendo para onde ia, nós já tínhamos identificado aonde eram as pessoas-chave,
as casas com mais problema, em que PSF que eles iam ficar, qual a atitude que cada grupo ia fazer, né? E se aquele grupo tinha o quê? Tinha alguém que sabe Tai Chi? Já tem as pessoas mobilizadas para fazer o Tai Chi naquele local? Ou é só um cara que chega com boa vontade? Ele não vai fazer nada, né? Pode saber o tanto de Tai Chi que quiser, mas não vai saber executar naquele momento com aquelas pessoas, elas não vão se aderir. Mas a pessoa que sabia Tai Chi, ou que sabia Yoga, ele ia para um grupo de pessoas que já sabiam o que iam fazer e qual que era o sentido daquilo, né? E isso, gente, é o sentido das práticas integrativas. Eu não vou me alongar mais, esse assunto dá um livro, assim, eu pincelei um pouquinho, falando do papel das práticas integrativas no momento de catástrofe, né? A gente foi reconhecido pelo Ministério Público, tivemos um trabalho grande, várias pessoas ajudaram, teve um histórico muito legal, teve gente que ajudou mesmo sem ir lá, através de organização de doações, teve gente que ajudou com logística, que é uma coisa importantíssima, parece que não, mas logística nessa hora, todo mundo está pensando em heroísmo, e muitas vezes a logística é o que mais faz a diferença, né? Herói nessa hora não faz diferença, né? Herói faz diferença para o seu ego, mas para quem está ali, é preferível uma pessoa que trabalha de cabeça fria e sabe organizar as coisas. Então, o que acontece? As práticas integrativas serviram, por quê? Porque a população já conhece, tem confiança, entende que não está lá só para dar um remédio, que um remédio homeopático não é só um remédio, que um fitoterápico não é só um remédio para sarar uma dor de cabeça. Ele vai mudar a sua dor de cabeça, sim, mas vai mudar o que está acontecendo lá dentro da sua cabeça. E isso gera mudança de vida. Como nós já tínhamos esse contato com a população, foi fácil, entre aspas, a gente estabelecer esse elo, tá? Então, gente, esse é a minha vivência com práticas integrativas dentro de uma situação de catástrofe, tá? Reitero que as práticas que para nós, não estou dizendo que são as melhores, nem são as que eu pratico, tá? Eu pratico basicamente acupuntura e um pouquinho de Tai Chi Chuan com o pessoal. Que as que foram mais eficientes nessa situação, no nosso caso, foi os florais, de diversas linhas de florais, e a aromaterapia. E depois veio reiki, barra de axis, aí veio a própria acupuntura, homeopatia, que também tiveram um papel relevante, mas um pouco depois de 1 ou 2 semanas. O primeiro impacto foram essas duas coisas, beleza? E até hoje nós estamos mexendo com isso, tá? Só para finalizar, Brumadinho passou por um problema sério, que 2019 inteiro foi se relacionando com as consequências da catástrofe, que ela aconteceu bem no começo de 2019, e começo de 2020 veio a pandemia, que pegou a cidade em cheio de novo. Então, tá uma situação bastante complexa em Brumadinho. Embora a cidade esteja melhor do que eu estivesse pensando no primeiro momento, mas é um caso a ser estudado, porque são duas catástrofes, uma atrás da outra. Uma catástrofe local e depois uma outra nacional. Tá ok? Um grande abraço para todos e um ótimo Dia Mundial do Tai Chi. Tudo de bom para vocês.